Fala galera, beleza? Bom, tenho recebido alguns pedidos, algumas informações, algumas solicitações e até mesmo visualizei alguns planejamentos. E nós estamos numa época de pandemia que é uma época atípica, né? Para alguns trabalhos estão sendo até piores, né? Para quem já trabalha na atividade, por exemplo, da saúde, para quem trabalha na atividade de segurança pública, muitas vezes está até dobrando o serviço, está trabalhando até mais. Para outras pessoas, em virtude da quarentena, ou por ser do grupo de risco, alguma outra atividade que não possa desempenhar, está ficando mais tempo em casa. E com isso, a gente consegue fazer um replanejamento, ou seja, planejar novamente aquilo que vinha sendo. Primeira coisa que eu sempre digo é o seguinte: temos que ter o controle da nossa vida em relação ao nosso planejamento de estudos. Então, eu vou recomendar a você que faça o planejamento da seguinte forma. Vem aqui comigo para eu poder te mostrar. Quando você pega aí essa planilha aqui em Excel, eu vou enviar para vocês. Eu estou dando um modelo para você aqui, ó. Se você pegar o dia e não dividi-lo de hora em hora, se você dividi-lo de meia em meia hora, o que vai acontecer? Você vai otimizar seu tempo. Por exemplo, eu costumo traçar um comparativo dizendo o seguinte: o presidente da República, o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Japão têm a mesma quantidade de horas do dia que nós temos. Como é que um cara desse, né, ou um empresário de uma grande empresa, consegue fazer e produzir muito mais e a gente não consegue estudar para um concurso público? É simples, porque a vida dele é toda planejada, eles cumprem a agenda. Então é mais ou menos assim que funciona. Durante o período de concurso público é fundamental que a gente tenha um planejamento e o controle desse planejamento. Por isso que eu estou sugerindo a você, ao invés de você dividir o seu dia em 24 horas, ou seja, em 24 tempos do dia, dobre isso. Passe a dividi-lo em 48 partes de meia hora. Então, todos os seus compromissos são mensurados de meia em meia hora. Por exemplo, você não demora uma hora para almoçar, né? Então, você consegue pegar um período de meia hora e almoçar. Prado, mas eu faço a minha comida, né? Eu tenho que separar, eu tenho que fazer minha comida, fazer a comida da minha família, então demora mais tempo. Não tem problema, pega esses períodos e separa. Então eu peguei um exemplo de um planejamento que a gente estava fazendo para vocês terem uma referência de como eu vou sugerir a você de fazer, tá? Se você já tem o seu e já funciona bem, ótimo, pode ignorar esse vídeo. Se você quer melhorar um pouquinho, eu acho que vale a pena pegar algumas dicas que aqui estão, beleza? Então vamos lá, vamos voltar aí para nossa disciplina aí, que aqui na verdade é um Excelzinho, tá? Então eu peguei aqui, ó, esse primeiro campo aí do lado esquerdo e comecei a dividir de meia em meia hora, tá vendo? Nesse exemplo aqui começa às 6h30 da manhã e vai terminando às 21 horas, perfeito? Você vai adequar de acordo com a sua necessidade. Então nesse exemplo aqui que a gente tem, a pessoa acorda às 6h30 da manhã e aí toma um café, beleza? Às 7 horas ela faz a meditação, o lazer, às 7h30 ela está fazendo o treino dela, atividade de exercícios, e vai até 8h30. E aí, às 9 horas, né, ela tomaria banho e começaria o estudo efetivo. E aí eu consegui dividir de período de meia em meia hora, nesse período da manhã até o horário que ela pausa para o almoço. Você está vendo aí, ó, constitucional e penal, eu tenho 6 tempos, que corresponde, na verdade, a 3 horas seguidas. Então, separei aí, por exemplo, 1h30 para direito constitucional, 1h30 para direito penal. Depois, essa pessoa aqui no exemplo, ela faria o próprio almoço, então ela pegou o período aí de 1h30. E depois ela pega mais 1 hora de descanso, porque ela acorda muito cedo e dorme tarde, ela necessita desse descanso, não quer dizer que você tenha que cumprir, perfeito? Aí na parte da tarde, começando aí às 14h30, ela começaria mais 3 tempos de estudo, e aí às 4 horas ela pararia para o lanche, e às 16h30 ela teria mais 5 tempos de estudo, perfeito? E aí depois ela não faria mais nenhuma atividade, ficaria o lazer dela livre. Isso daqui, essa brincadeirinha aqui, dão 70 tempos, né, que a gente separou aqui, de aula. E aí o que eu fiz aqui na separação? Língua portuguesa e informática corresponde a praticamente 50% da prova. Então eu separei para vocês o seguinte, ó, 15 tempos de língua portuguesa, 13 tempos de informática. O restante eu peguei e dividi entre as demais disciplinas. Então você pode observar, por exemplo, ó, que direito penal eu tenho 9 tempos, aí eu botei leis mais 6 tempos, porque eu dividi, porque a legislação extravagante ela é muito grande. Então dediquei um tempo para ela. Temos ainda aí constitucional, 9 tempos, processo penal, 9 tempos, administrativo e legislação específica, eu botei também 9 tempos, perfeito? No total de 70 tempos. Então, se você observar,
o que eu fiz aqui além disso daí? Vamos voltar lá. Eu peguei e procurei separar as disciplinas de forma que você conseguisse fazer, por exemplo, a parte teórica de estudo, seja através de uma videoaula, através da mentoria, a outra parte você fixaria através de exercícios. Então, por exemplo, Direito Constitucional ela estudaria na segunda-feira pela manhã, tá vendo aí? Estou puxando um pouquinho mais para você. Direito Constitucional estudou segunda-feira pela manhã. Depois ela voltaria na quarta-feira, no final da manhã, antes do almoço. Então ela estudaria a parte de teoria aqui na segunda-feira e praticaria exercícios do que ela estudou na quarta-feira nesse período. Isso é só um exemplo. A outra recomendação que eu fiz também foi o seguinte: separe as disciplinas de acordo com o que você gosta ou não gosta, está mais disposto. Por exemplo, aqui, ela estaria disposta pela manhã mais facilmente. Então o que ela fez? Colocou a disciplina que ela tem mais dificuldade logo pela manhã, porque ela está rendendo mais. E colocou uma disciplina que ela gosta mais de estudar, porque ela está tendo bons resultados, no período que ela estaria mais cansada, depois do almoço ou no final do dia. Então isso varia de cada um, cada pessoa vai montar a sua planilha. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é: Prado, como é que eu vou montar minha planilha? Divida o período que você acorda até que você durma de meia e meia hora. Depois você bota os compromissos obrigatórios, ou seja, aquele que não tem jeito, aqueles que ali você tem aquele tempo determinado. E a partir desse momento que você pega os obrigatórios, você começa a encaixar as disciplinas. Não tem que seguir exatamente isso. Prado, eu não tenho 35 horas de estudo semanais, só consigo 20. Ótimo! Otimize e coloque proporcionalmente na sua grade de estudos dessa forma. Se você pegar e dividir o dia em 48 partes e não em 24, ele vai ser muito mais produtivo. Prado, quando eu não conseguir completar, como é que eu faço? Naquele dia eu tive um compromisso. Tenta realinhar. Por exemplo, eu não coloquei nenhuma atividade aqui aos finais de semana, eu deixei livre para a pessoa poder encaixar. Mas se você tem final de semana também disponível, tenta cumprir o cronograma de uma certa carga horária. Se você pegar e verificar, 35 horas por semana, se eu multiplicar isso daí por 4, já dão 140 horas por mês. Se eu pegar isso aí dentro de um trimestre, ou seja, 3 meses, até a data efetiva da prova, nós estamos falando aí de mais de 360 horas. Cara, é mais do que uma pós-graduação, como se você tivesse estudado ela de tempo integral. Então você se torna um especialista na atividade. Mas para isso você tem que seguir, perfeito? Outra dica que eu te dou é o seguinte, eu deixei aqui no caso o final de semana livre para a pessoa. Então você pode reparar aí que sábado e domingo botou até aqui alguns exercícios, caso tenha tempo, ou queira fazer alguma coisa. Se você conseguir encaixar aqui final de semana também, nem que seja para uma revisão, seja videoaulas ou até mesmo outras atividades que você faça, é bom também, tá? Não podemos deixar passar muito tempo sem fazer a revisão de conteúdo. Então o que eu sempre digo é o seguinte, ideais de revisão, tá? Se eu aprendi o conteúdo nessa semana, é importante que eu não deixe de passar dessa semana a primeira revisão. A segunda revisão desse conteúdo aprendido não pode ultrapassar depois da segunda revisão dentro de um mês. E eu não posso passar mais de 90 dias sem rever aquele tema. Então, por isso que é bom você utilizar os finais de semana para essas revisões. Prado, que tipo de revisão você está falando? Pode ser através de exercícios, pode ser assistindo correção de um simulado, pode até mesmo você fazer através de questões resolvidas, que é aquela tarefa que eu te ensinei, que você copia a pergunta e vai direto para a resposta, assim você vai ter aquele caderno de perguntas e respostas, perfeito? Inclusive, toda a parte que for de legislação, eu recomendo que você estude isso. Depois que você fizer esse caderno de perguntas e respostas, eu recomendo que você faça o seguinte: vá lá na legislação e busque onde está aquele conteúdo. Exemplo, vamos supor que eu estou falando sobre Lei 8429 de 92. Eu vou pegar lá, pergunta 1, resposta 1. Vou procurar na lei onde está o conteúdo. Quando eu achar o artigo, o dispositivo, eu boto lá, Q1, relativo à questão 1. Faço isso na 2. Vou lá procurar o artigo Q2. No final, se eu tiver feito 50 ou 100 questões e eu observar na lei, eu vou ver que tem artigos que se repetem em diversas questões. Aqueles artigos não podem faltar na sua revisão de prova. Beleza? Bom, vou liberar esse vídeo para vocês, vou liberar em anexo essa planilha para você seguir e aí qualquer dúvida é só mandar para mim. Lembrando, manda para mim por escrito que eu respondo em áudio e vou te ajudando. Se sentir mais dificuldade, não tem problema, pode mandar em áudio para mim, a gente vai conversando e eu vou tentando alinhar com vocês. Beleza, galera? Bons estudos e até a próxima. Fui!